Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com Brielle, vamos falar a respeito de um tema que nós já vimos nesse bimestre. Só que como estamos nesse período de revisão dos conteúdos que a gente já estudou nesse terceiro bimestre, a gente fez uma enquete e vários colegas entraram em contato e pediram que nessa fase a gente voltasse para esse tema para poder ver melhor. Então a gente está falando da nossa cidade, do nosso Recife. E aqui, durante os muitos temas que a gente viu, a gente parou para ver um ponto muito importante para a cidade, que são as pontes. A gente vem debatendo esse conceito de identidade. O que é que faz eu e Yolanda ser uma pessoa particular, ter certa postura, ter certas ideias. E meu irmão, que foi criado na mesma casa que eu, temos o mesmo pai, a mesma mãe, tem uma identidade tão diferente. Então, vimos a respeito desse conceito de identidade, que ele é construído socialmente, mesmo que a pessoa ache que, não, igual a mim não há ninguém. Isso é verdade. Mas a forma como a gente é criado, o meio em que a gente nasceu, a forma com que o tempo está, no momento em que estamos também, são importantes para a nossa identidade, né? Então, um dos pontos que a gente trouxe ao longo desse bimestre é que a cidade também tem uma identidade. E que não é uma coisa só, são várias. Nós não nos definimos como uma coisa só. Nós temos várias definições. E com a nossa cidade não é diferente, tá? Então, hoje vamos falar a respeito dessa identidade recifense que está bem ligada às nossas pontes. Pronto, vejam aqui esse vídeo do nosso cineasta Arnaldo. Está mostrando, né? É uma visão aérea do Recife. Esse vídeo ele é recente, foi do ano passado. E a gente vê que o próprio vídeo, a cidade, ela é toda cortada por rios, né? Esse rio em questão é o rio Capibaribe. Então, para se ter rios, e o rio grande, profundo, como o rio Capibaribe, para a gente poder passar de uma ilha a outra, de um ponto a outro, o que é que a gente precisa, gente? De pontes. Se não tivessem pontes, para a gente poder passar de um ponto a outro, a gente estaria sempre precisando usar barcos, né? Então, o Recife ele é todo cortado por rios. Não à toa tem até esse apelido de Veneza brasileira. Para quem não sabe, né? Veneza é uma cidade que fica num país na Europa chamado Itália. E nessa cidade, ela é toda cortada por rios. Então, Recife, como é uma cidade também cortada por rios, tem essa comparação. Chama Recife de Veneza brasileira. E aqui temos algumas pontes que vêm cortando a nossa cidade. Olha aí, tem umas fotografias com exemplo, né? Eu prefiro dizer que Veneza seria melhor sendo chamada como a Recife italiana, né? Mas tudo bem, já que não querem assim, ok. Vamos lá. Vamos ver algumas das pontes que cortam aqui a nossa cidade. A maioria dos recifenses gostam muito dessas pontes, mas não sabem o nome dela. Então, eu trouxe algumas delas. A gente está vendo aqui acima, à minha esquerda, que para você deve estar à direita, a Ponte Princesa Isabel. Ela tem esse nome por conta de homenagear ao Teatro de Santa Isabel, né? Só ele já vale uma aula de história, esse prédio tão bonito. Ao lado dela está a Ponte Maurício de Nassau, que é justamente em homenagem a esse homem que foi tão importante aqui nesse processo fundador de nossa cidade, e vamos voltar a ele. Aqui abaixo está a Ponte Duarte Coelho, que também é conhecida como a Ponte do Galo da Madrugada. Vê? Saudade do carnaval, né? Pois é, ano que vem tem. Vamos lá. A Ponte 6 de Março, gente, ela também é chamada de Ponte Velha. Para mim, ela é a ponte mais bonita que tem, por conta desse ladrilho que ela tem no chão. Ao pôr do sol, quando bate o sol nela, ela faz, ó, nessa paredezinha de ferro que ela tem, faz umas imagens bonitas no chão. E veja que ela tem esse nome em homenagem, 6 de março, à Revolução Pernambucana. Ela é também chamada de Ponte Velha porque ela ia para a chamada Rua Velha. Ia não, ela vai, né? A Ponte 12 de Setembro tem uma história super interessante. Ela era conhecida como Ponte Giratória. Não é essa ponte, né? Ela foi modificada. Mas uma ponte que tinha nesse local, ela girava para os navios passarem, até poucas décadas atrás. Vocês sabiam disso? A Ponte Buarque de Macedo ela é a maior que tem.
E ela vai em sentido ali ao bairro do Recife também. Temos aqui a Ponte da Boa Vista, que também é chamada de Ponte de Ferro. Então, a nossa cidade ela é toda cortada por essas pontes, cada uma tem um nome, cada uma tem o porquê se chamam dessa forma, qual a história que elas têm, né? E como todo recifense, ou a maioria dos recifenses gostam muito de fofoca, vocês sabiam que tem uma história ligada a Maurício de Nassau, esse Maurício de Nassau, que homenageia uma dessas pontes. Olha aí a imagem dele, dessa figura. Está aí uma imagem também do nosso Carnaval do Recife, alguns anos atrás, que vem contando essa história de Nassau e o boi voador. Então, essa história, é uma história mesmo, isso não é mentira, de Nassau e o boi voador, ela se deu justamente para poder pagar uma ponte que o Nassau havia criado, que foi a primeira ponte das Américas, tá, gente? Que é a ponte agora chamada de Maurício de Nassau. Claro que ela foi reconstruída, né? Mas ele criou essa história, espalhou, junto com os fofoqueiros da época, espalhou essa história ao longo de toda a cidade, a respeito desse boi voador, para que pudesse custear essa ponte que ele tinha feito. E essa história é super interessante. E por isso eu vou deixar para ela para vocês como sugestão de atividade, para vocês fazerem com seu professor ou professora. Façam uma pesquisa, né, sobre essa história de Maurício de Nassau e o boi voador. Já adiantei alguma coisa, né? De que ele fez essa ponte, estava endividado, fez uma fofoca a respeito de um boi voador. Façam uma pesquisa, vocês podem colocar aqui na internet, rapidinho vocês acham, mas não acreditem em tudo que está na internet não, minha gente. Tem muita informação falsa na internet. Por isso que é importante a gente ter registros e fontes confiáveis, viu? Porque tem cada absurdo na internet. Mas é que seu professor ou professora, você não deve se enganar não, porque eles vão te ajudar a pesquisar e aí vocês veem do que foi que gerou essa história sobre Maurício de Nassau e o boi voador, e que está intimamente ligado a isso que é tão importante para a nossa identidade enquanto cidade, que são as pontes. Um abraço, gente.